A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar do segundo livro de Samuel, 22, 23, 24. Vamos encerrar mais esse livro da Bíblia. Esse livro de 2 Samuel foi o livro que eu tive mais dificuldade para fazer os vídeos. Eu demorei um pouquinho para postar alguns deles. No meu entendimento estou atrasada com algumas leituras, mas em todo tempo, todas as vezes que eu venho aqui até vocês para falar dessas páginas da Bíblia, eu quero trazer não só meu entendimento, mas eu quero trazer aquilo que o Espírito Santo me revela, para que eu possa trazer para vocês algo que venha realmente da parte de Deus, porque a Bíblia em todo tempo ela tem algo especial para nos falar. Em todo tempo nós temos algo para aprender. Então não é só uma leitura, que nós possamos mergulhar realmente nessa leitura e aprender do Senhor. Assim como eu fiz no Cântico de Ana, eu vou ler aqui algumas partes do capítulo 22, onde é o Cântico de Davi, um homem que passou por tantas coisas, um homem que foi tão experimentado em guerras, um homem que foi tão perseguido, e um homem que desejou tanto servir a Deus, e como ele se coloca agora que ele já está como o rei de Israel, agora que ele já está no meio do seu povo, no meio dos seus valentes, já está realmente configurado como um rei ali, como ele se coloca diante de Deus, como ele se coloca para o Senhor, ou como ele se porta em agradecimento a Deus. Eu vou ler aqui alguns trechos desse cântico que para mim tocaram de uma maneira especial. Disse, pois, o Senhor, aqui é Davi falando, disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Ele passou por muitas coisas e em todas elas o Senhor foi libertando. Quando ele perseverou, quando ele até errou, mas quando ele voltou-se a Deus, o Senhor foi dele o seu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, é o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador, da violência me salvaste. Davi era um homem de guerra, ele enfrentou muitos exércitos e em todos o Senhor deu livramento para ele. Aqui ele está falando, o Senhor me livrou das violências, que eu poderia ter morrido ali pelo caminho. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é aquilo onde ele pode se sustentar, é aquele terreno firme, onde ele pode confiar que ali ele pisando ele está seguro. Então quando ele diz assim, o Senhor é o meu rochedo, ele está dizendo, o Senhor é aquele que me sustenta. O Senhor é digno de louvor, eu o invoquei e dos meus inimigos eu fiquei livre. Irmãos, essa promessa, essa palavra também é para mim e para você. Aqui Davi está dizendo, eu invoquei ao Senhor. Queridos, que eu e você possamos invocar ao Senhor, clamar para Ele, porque dos inimigos o Senhor nos livra. Tudo aquilo que tem nos perseguido, tudo aquilo que tem nos trazido dor, quando o Senhor ele deixa a Bíblia para nós, é para nós aprendermos com estes homens, com esses textos, com essas passagens, porque isso daqui não é só um livro escrito por alguém, isso daqui é algo real que aconteceu. Então Davi, que passou por todas aquelas coisas na guerra, ele está dizendo, eu invoquei ao Senhor. Ele poderia ter invocado ao exército dele, ele poderia ter invocado a lança, o escudo, a flecha que ele tinha, mas não, ele invocava ao Senhor, e ele reconhecia aqui que o Senhor o livrava de todas essas coisas. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei, e do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Estando em angústia, quando nós temos nossos momentos de angústia, nós não podemos, irmãos, buscar outro que não seja o nosso Deus. Não podemos buscar outra resposta, outro caminho que não seja o nosso Deus. Invoquei ao Senhor e Ele do seu alto templo me ouviu. Queridos, o Senhor está nos ouvindo do seu alto templo. Ele está nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Glória a Deus. E aqui em todo esse capítulo 22,
depois, Davi ele se regozija, agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que o Senhor foi com ele, por todos os momentos que mesmo ele achando que ele não tinha nenhum tipo de livramento ali, de circunstância para sair daqueles momentos de guerra, em todo o tempo que ele invocou, em todos os momentos que ele sentiu dor, em todos os momentos que ele viu a violência vindo e os perseguidores vindo, ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Aí ele diz aqui, do seu alto templo o Senhor me ouviu. Ele não estava vendo o Senhor ali ao alcance do seu braço, mas ele sentia o Senhor com mão forte o guardando. Esse daqui reconhecia que todas as suas vitórias, que todas as suas conquistas, que todos os seus entraves, o Senhor estava com ele, e que em tudo o Senhor o foi dando livramento. Então aqui, assim como eu falei que houve o cântico de Ana, que nós possamos entender que nós precisamos também dar cânticos ao Senhor em agradecimento. Quando que nós dobramos o nosso joelho, quando nós dobramos o nosso joelho, nós precisamos falar assim: Senhor, eu te agradeço, que aquilo seja como uma melodia mesmo a Deus, que seja um cântico de agradecimento por tudo que Ele tem feito e por nos ouvir, porque quem somos nós? Davi chega a falar isso aqui neste capítulo do conto. Quem sou eu para que o Senhor me ouça? E quem é Deus senão o Senhor? Porque se não é o Senhor, quem é outro Deus que possa se comparar a esse, que me ouve lá do seu trono e se digna a mim, dirige a mim para resolver as minhas causas? Esse é o Deus de Davi, e esse mesmo Deus é o seu Deus e o meu Deus. Então, se nós o clamarmos, nós vamos ver a sua mão estendida sobre as nossas angústias, as nossas dificuldades, sobre as nossas perseguições, as nossas lutas. O Senhor será o nosso escudo forte, o Senhor será o nosso refúgio. E glória a Deus por isso. Então vem o capítulo 23, e ali Davi fala de cada um dos seus valentes que estiveram com ele, e que aqueles venceram batalhas. E Davi vai descrevendo as batalhas que esses homens venceram, e o quanto eles foram fortes junto com Davi. Se você lembrar, num dos vídeos que foi feito, a Bíblia fala que quando ele iniciou o seu exército, os homens que o acompanharam eram homens endividados, eram homens perseguidos, eram homens desprezados, eram homens que não tinham valor nenhum. E hoje ele está aqui dizendo que são valentes, e fala das guerras que eles venceram e de todas as lutas com quais o Senhor foi dando a cada um deles livramento, por amor do povo de Israel, por amor de Davi, por conta de quanto eles se dedicavam às coisas do Senhor e reconheciam que tudo vinha do Senhor. Até porque antes eles eram tratados como nada, mas aqui em Deus eles passaram a fazer parte do exército de Davi e serem chamados dos valentes do Senhor, do Senhor, através do exército de Davi. Então, na sequência aqui desse capítulo, chegando agora no último capítulo do livro de 2 Samuel, no capítulo 24, o que acontece? A Bíblia fala que novamente o Senhor se irou com Israel, e aí então fala para Davi: olha, peça um censo, faça uma contagem de todo esse povo, veja quantos tem. E foi contabilizado ali uma grande multidão, 800 mil de Israel e 500 mil do povo de Judá. E então o Senhor fala através do profeta Gate a Davi e fala assim: olha, como você quer que eu pese a minha mão sobre vocês? Aqui assim. E aqui eu quero fazer uma parte, quem era Davi, para o Senhor falar para ele: escolhe de que maneira eu quero falar com você com justiça, porque Deus é justiça. Como você quer que eu pese minha mão sobre vocês? E ali, através desse profeta, o Senhor dá 3 possibilidades para Davi: ou que haja 7 anos de fome, ou que vocês fiquem 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou que por 3 dias vocês tenham uma peste, e que essa peste ali devaste uma parte do povo de Israel. E Davi fala assim: olha, eu fico muito angustiado em ter essa decisão, mas eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque cair nas mãos do homem não há misericórdia, mas nas mãos do Senhor há. Então ele reconhece aqui também que mesmo o Senhor sendo justiça, ele
ainda na sua essência de amor, poderia ter misericórdia em algum momento no meio dessa justiça que seria feita. Então o Senhor, ele vai e ele libera a mesma peste ali no meio daquele povo, e por 3 dias, que era o tempo determinado, essa peste mata 70 mil homens do povo de Israel. Mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, quando ele vê a morte que está ali devastando aquele povo, ele para o anjo dele, e Davi fala então com o próprio Deus: Senhor, o que eu posso fazer para que o Senhor não coloque esse anjo para que mate mais aqui do povo de Israel? E então o Senhor fala: vai até a eira e faça ali holocaustos para mim. E aí então ele faz isso, né? E aí então ele chega ao rei daquele lugar e ele fala: olha, eu quero aqui fazer um sacrifício ao Senhor, eu quero comprar essas terras para que eu possa fazer sacrifícios ao Senhor aqui, para que não haja mais peso sobre o povo de Israel. E então aquele rei daquele local prontamente fala: não, Davi, pode fazer o que você quiser aqui. Os donos daquela terra falam: não, eu até te dou os animais para você fazer ali o holocausto para o Senhor, e que Deus se agrade de ti. E aí então Davi fala mais uma frase que faz a gente pensar. Ele vira para esse homem que está dando de bandeja para ele ali, reconhecendo o valor de Davi, reconhecendo os talentos de Davi, reconhecendo que a mão do Senhor era com Davi. Ele fala: não, eu te dou tudo isso. Mas Davi fala: eu não darei ao Senhor nada que não me tenha preço, nada que não tenha custo para mim. E aí então Davi paga para ele, para que ele possa ter a terra e fazer o sacrifício. Irmãos, muitas vezes nós falamos para o Senhor que vamos fazer algum tipo de sacrifício para ele, mas não é sacrifício nenhum. Nós queremos, parece que, enganar a Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Como nós poderíamos enganá-lo? Como nós podemos falar para o Senhor que de uma maneira mentirosa, achando que Deus não seria percebido da nossa astúcia? Quem somos nós para enganar a Deus? Chega a ser ridículo isso. Mas é a mesma coisa de eu falar para Deus assim: olha, Senhor, eu prometo que eu não vou tomar chá. Não tomo chá. Que peso que teria isso? Então não. Então assim, quando você fizer um voto com Deus, seja fiel com o Senhor. Quando você falar para o Senhor que você vai se abster de algo, como um jejum, faça de fato algo que lhe cause dor, algo que seja pesado, algo que você tire, que você fala assim: eu abro mão disso, porque eu entendo que com o Senhor eu tenho o meu melhor, com o Senhor eu tenho a melhor parte, com o Senhor eu tenho a nossa nova oportunidade. Então vamos colocar Deus no lugar de Deus, porque Ele é Senhor, e nós em lugar de homens, porque nós somos seres humanos e falhos. Mas ao votar, ao fazer um voto, ao fazer um compromisso com Deus, que nós possamos entender que Deus não é bobo e Ele não se permite escarnecer. Então faça aquilo que é da vontade do Senhor, sim, mas faça com responsabilidade, como Davi fazia aqui. Não é à toa que ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que ele sabia exatamente como agradar ao Senhor aqui. Ele não tinha nenhum tipo de pena dele próprio, para que ele pudesse se poupar de algo, uma coisa aqui ou uma coisa ali. Será que eu e você temos nos concedido a graça de servir ao Deus sem nos poupar de nada, falando: Senhor, faça-se a sua vontade na minha vida como ela precisa ser feita, e entendendo que o Senhor sempre vai querer para mim e para você momentos e tempos de alegria, mas que nós precisamos realmente estarmos ali, ó, entregues de fato a Ele. Amém? Acabou aqui 2 Samuel, e a partir do próximo vídeo já entraremos em 1 Reis. Fiquem todos na paz do Senhor.